Tá? Então você tem razão. Isso está demonstrado por isso aqui. Nós temos uma baixa penetração de bens finais e uma alta importação de componentes. A lei de informática que foi feita foi atualizada em 1991 e passou de fato a ser implementada em 93, ou seja, nos últimos quase 20 anos, ela exatamente privilegiou isso, quer dizer, dar incentivos para as empresas que montassem. O que aconteceu como decorrência, como todas elas tinham que importar o componente, nós baixamos as tarifas de importação para componente a zero. Tá? Pelo menos para chips, semicondutores. Tá? Isso tornou, associado ao padrão de manufatura eficiente, que tem a Flextronics, a SI Semin, a Foxconn, dado o mesmo padrão que eles têm, em qualquer lugar do mundo a fábrica deles tem igual grau de eficiência, tá? Para tornar possível montar aqui, tinha que reduzir a zero a alíquota de importação para CPU, memória, o que seja. Até hoje, assim, nós não temos barreiras alfandegárias. Veja bem, nós temos barreiras alfandegárias para impedir a importação de, por exemplo, carros. Certo? Veículos. Barreiras de imposto de importação. Nós não temos barreiras de importação para importação de componentes, porque isso oneraria o bem final. Tá? Desde que elas tenham enquadrado no PPB. Certo? E tem PPB e invista no mínimo 4% do faturamento líquido em P&D. Nós vamos votar essa questão dos investimentos em P&D logo em seguida na discussão. Bom, esses aqui são dados já não da BINE, mas dados do IBGE. O IBGE faz a sua pesquisa anual da indústria. Tá? Esses aqui são dados de 2006, tá? Da pesquisa anual. Qual é o porte dessa indústria eletrônica brasileira? Tá? De acordo com o IBGE, né, ela responde por 260 mil empregos, tá? O que é 3% do pessoal empregado na indústria de transformação. Tá? Então, 3% do emprego formal. E responde por quase 4% do chamado valor de transformação industrial, que isso aqui é uma medida, não do faturamento, mas é uma medida da agregação do valor. Tá? Então, o VTI, o valor de transformação industrial, é quanto de aumento, né, pela associação de fatores e a produção, quanto agregou de valor. Tá? Agrega isso aqui de valor, em termos de 25 bilhões de dólares, com um faturamento de cerca de 80 bilhões de dólares. Tá? Ela responde por 4,8% da receita líquida da indústria. Né? E veja bem, do ponto de vista de investimento, que é a variável muito complicada de mensurar, porque investimento é o tipo da coisa que, né, você pode anunciar agora e não fazer. Tá? Então, e é uma variável econômica de mais dinâmica, né? mais fácil de você mexer com ela, dizer, não vou investir, acho que vou investir. O que foi realmente declarado pela indústria que investiu, né? A indústria eletrônica no Brasil, né? Não interessa qual é a origem de capital. Tá? A indústria eletrônica investiu naquele ano 1 bilhão de reais. Tá? E se você pegar o que ela investiu em máquinas, tá? Ela investiu cerca de 400 milhões de dólares em máquinas, num único ano. Tá? Então você note que essa indústria, na verdade, a indústria eletrônica, ela responde apenas por menos de 1% do que a indústria de transformação investe em máquinas e equipamentos. Ou seja, o problema da indústria eletrônica não é propriamente a máquina. Tá? Não tem um grande valor a máquina que monta. Tá? É uma indústria muito mais, como eu falei, na área de design. Você não precisa de máquina para fazer design, você precisa ter conhecimento de mercado, né? Oportunidade de mercado, e saber explorar o mercado e inovar em cima do mercado. E ter capacidade de engenharia. E ter liderança tecnológica. É exatamente isso que o Brasil não tem. Por isso que ele tem que importar tudo. Tá? A BINE faz uma estimativa, e apenas uma estimativa, porque não me parece que os dados sejam suficientemente detalhados, tá? Porque envolve informações estratégicas que as empresas não declaram necessariamente, não está nas declarações de imposto de renda, coisas desse tipo, que é sigilosa. Ela estima que a indústria eletroeletrônica no Brasil invista de 3,2 a 3,6 bilhões de reais por ano em capital fixo. Tá? Então a estimativa da BINE está acima daquilo que as empresas declaram. E eu acho que o mais correto é essa estimativa em vermelho aqui, de um investimento industrial da ordem de 1 bilhão de reais ano. E há alguns indicadores agora aqui mostrados sobre a competitividade dessa indústria. Se você pegar aqui como indicador de competitividade internacional
o percentual de valor exportado sobre o total das exportações do Brasil, os bens de eletroeletrônica, aí já está a elétrica, bens elétricos e bens eletrônicos juntos, decai aqui de 6% de participação na importação, no total de exportações brasileiras em 2005, para o ano passado cai para alguma coisa abaixo de 4%. Então ela é decrescente, de 6% cai para abaixo de 4%. A participação das exportações de bens elétricos e eletrônicos, aqui está a exportação de transformador, se a Siemens exportou do Brasil ou a Coenza ou a Areva exportou um transformador de 10 milhões de dólares, está aqui dentro. A parte de elétrica está aqui dentro também. E se você olhar o quanto o complexo eletrônico, né, e responde da balança do total de que o Brasil importa, quer dizer, importações sobre o total do país, isso aqui nunca deixou de ser alguma coisa da ordem chegou a ser 21% e num ano de recessão mesmo, como 2009, chegou a ser 19%. Então, seja um ambiente econômico de expansão, como foi 2007, 2008, tá? Seja num ambiente de recessão, como foi 2009, tá? A nossa demanda, né, de bens eletroeletrônicos, no total da nossa balança de importação, é cerca de 20%. Tá? Já se você... Então, isso aqui mostra que essa é uma indústria que não tem competitividade internacional. Tá? Ela não está atacando o mercado internacional, ela está produzindo para o mercado interno. E, mais assim, você pode ver que, se você usar esse indicador aqui, tá, de 2005, que está aqui, até 2010, se você olhar o valor das importações sobre o mercado interno de bens finais, a participação dos bens finais, agora aqui só estão focando os bens finais, a participação de bens finais que são importados para atender o mercado interno cresce na eletroeletrônica de 15%, de cerca de uma coisa aqui da ordem de 16%, alguma coisa da ordem de 20 e poucos por cento. Tá? Então, pegando esses indicadores dos últimos 6 anos, né, é um indicador claro da falta de competitividade, tá? Dessa indústria, competitividade internacional. Esse estudo do projeto PIB, que tentou mapear a dinâmica dos investimentos, tá? A gente olhou dados do IBGE, da pesquisa industrial anual, e também dados da Pintec, que é a pesquisa sobre inovação nas empresas industriais. Tá? E usando os dados da Pintec, disponíveis na época, a gente fez o estudo para 4 subsistemas. Então, dentro do projeto PIB, só para esclarecer o que o projeto PIB fez, ele estudou 40 e poucos subsistemas econômicos, dos quais, da indústria de transformação, né, eu fui responsável pelo estudo do subsistema de componentes eletrônicos, da indústria de eletrônica de consumo e utilidades domésticas, o subsistema que foi nomeado 32, que é de equipamentos de comunicação, e o subsistema de bens de informática e automação. E olhando os dados da Pintec, que são dados que as empresas declaram para a IBGE, dizendo quanto eles gastaram em P&D internamente, e quanto desse gasto, que eles consideram gasto em P&D, é feito em atividades inovadoras. Tá? Já que o foco de vocês é entender a dinâmica da inovação. O interessante é que, se você olhar a média da indústria brasileira, pela Pintec de 2005, a média do gasto interno do P&D como percentual da receita líquida, isso aqui é um percentual da receita líquida, a média da indústria brasileira é 0,58%. Do faturamento líquido, a indústria investe em atividade de P&D interno. Tá? Quantos, né, desses gastos aqui, tá, são em atividades inovadoras? É 2,7%. Por que esse número é maior que esse? Porque a empresa pode declarar para o IBGE que o gasto de atividade inovadora é, por exemplo, a compra de uma máquina. Certo? A compra de uma máquina não é um P&D interno. Tá? Isso aqui é o quanto a empresa investe em P&D interno. Então, só a engenharia está aqui dentro. Né? O gasto corrente para inovar está aqui dentro. Mas, claro, quando você agrega outros investimentos que ela tem que fazer em prédio e tudo mais, que ela joga lá para dentro de P&D, bom, se o contador deixa, eu coloco. Tá? Essa é mais ou menos a maneira como a empresa trabalha. Tá? Se aquilo é uma atividade inovadora, tu vê que a média da indústria é 2,7% do seu faturamento líquido no Brasil e 0,6% em P&D interno. Tá?
Aí a gente olhou o quanto é que é para a indústria de informática, de bens de informática e automação. O gasto em atividade inovadora é 4% do faturamento e P&D interno é 2%. Tá? Uma fração dessas empresas aqui são incentivadas pela lei de informática. Tá? E para uma fração dessas empresas desse setor e quase nada desse setor, porque o Brasil produz muito pouco. Mas o interessante é que se você pegar a área o subsistema 30, que é microeletrônica e componentes eletrônicos em geral, não só semicondutores, o gasto interno em P&D é 0,86% do faturamento. Aqui está todas as empresas que declaram ao IBGE que atuam na fabricação de material eletrônico básico. Tá? Então aí pode ser uma empresa que fabrica um chicote e monta um chicote, uma empresa que faz um conector, uma empresa que faz um componente que é montado na outra empresa. E tudo isso é fabricação de material eletrônico básico. Quem faz bem final de eletrônica de consumo tem um investimento interno muito pequeno. Isso aqui é um demonstrativo seguinte: essa indústria de eletrônica de consumo aqui, obviamente, não faz P&D no Brasil. Ela não desenvolve o produto aqui. Tá? E nós sabemos disso. As brasileiras de capital nacional que faziam o desenvolvimento aqui, até algumas brand names conhecidos como a Gradiente, desapareceram. Tá? Sobraram os brand names internacionais e a eletrônica de consumo, obviamente, tem uma baixa, está muito perto da média da indústria brasileira. Então, veja bem, se você sabe que para atuar nessas áreas internacionalmente você precisa ser inovador, ter o gasto de P&D, né? Eu estou tirando de fora as empresas de software, tipo Microsoft, que gasto de P&D é 15%. Vamos pegar só a Intel, que P&D dela, investimento é 12%, tá? Que está em componentes. Vamos pegar uma empresa de líder, né? que tem liderança mundial. Elas investem em P&D interno muito mais do que isso. Esses números aqui são apenas são aqueles que as empresas declararam para o IBGE, na Pintec. E note que, obviamente, né, você tem aqui os gastos em atividades inovadoras estão na faixa de 2% a 5%. E essa indústria, que é muito frágil no Brasil, tá? Vou dar alguns dados para vocês sobre ela, ela tem um gasto em P&D muito abaixo do necessário para ser líder em produção de componentes.